Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Escola Bíblica Online, tá bem? Todos estão preparados aí com a Bíblia aberta no capítulo 12 de Apocalipse? Nós tivemos a intenção até de fazer hoje o 12 e o 13, mas não vai dar. O 12 é bem extenso, é muito detalhe, acho que não adianta correr, nós temos que digerir bem a palavra. Os 22 capítulos de Apocalipse, nós estamos indo quase que passo a passo aqui, tá bom? Então, estamos na parte 10, ainda no capítulo 12, ok? Mas vamos falar aqui que, então, nós temos duas grandes divisões de Apocalipse, até porque nós estamos no capítulo 12, que é exatamente a metade do livro. De 1 a 11, nós vemos a perseguição do mundo contra a igreja e o juízo de Deus aos ímpios em resposta às orações dos santos. Nós já vimos aí até os toques das trombetas e vimos a abertura dos selos, tá? Então, isso tudo aconteceu. Mas, paralelamente, a igreja realmente é perseguida no mundo. Isso está acontecendo dentro desse contexto de Apocalipse 11 a 12. Aí já nós temos de 12 a 22, tá? Vamos começar hoje, a perseguição cruel do quarteto do mal que ataca a igreja, né? Aí tem Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, tá? Que é um, vamos dizer assim, é um conglomerado de nações, ou todas as nações pagãs, né? Sob o domínio de Satanás, e a grande Babilônia, que representa, então, todo o sistema do mundo que é controlado pelo diabo. E aí, no final, né, dessa última parte do capítulos 12 ao 22, somente falando agora do 21 e 22, dos últimos capítulos, a vitória retumbante de Cristo e sua igreja sobre esses inimigos, onde realmente a igreja triunfante, ela vai continuar, então, vai entrar para gozar eternamente, depois daquele convite maravilhoso, no grande trono branco, né, Deus vai falar para os seus servos: vinde benditos, meu Pai, para o gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Infelizmente, nesse momento também ele vai falar: apartai-vos de mim, vós malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seu anjo, e são lançados no lago de fogo, tá? Mas aqui nós vamos falar do dragão, e na verdade o dragão realiza três grandes lutas, uma luta contra o próprio Messias, ele persegue o filho. Você vê que desde lá de Gênesis, o diabo tentando descobrir quem é que Deus falou para ele que sairia da mulher, seria gerado pela mulher e ia esmagar a cabeça dele. Isso deixou ele preocupado há alguns milênios. Eu creio que o primeiro que ele viu ali adorando a Deus foi Abel, então já usou o Caim para matar Abel, e continua tentando perseguir a semente da mulher, né? E aí vem todas as vários assim, ataques diretos, e a morte dos primogênitos, dos meninos no Egito, e perseguindo todos aqueles que tinham alguma aparência, alguma evidência que pudesse ser o Cristo. Ele já mandava matar, e aconteceu inclusive a grande tragédia lá em Belém, quando Jesus nasceu, e Herodes descobriu que o rei dos judeus tinha nascido, e mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, ali em Belém. Isso aí é a luta dele contra o Messias. É que nesse tempo Deus já tinha escondido Jesus no Egito, né? Lembra disso? Bom, mas também o dragão, ele luta contra Miguel, tá? E é derrotado, né? E quando ele cai, então, não consegue vencer o Miguel, ele é jogado, lançado na terra, então ele luta contra a mulher, que nós vamos explicar quem é essa mulher. Em todas essas 3 lutas, ele sai derrotado, né? Bom, temos aqui a mulher do dragão. Então, este é um capítulo estrategicamente colocado neste ponto, bem no meio do livro de Apocalipse, pode ser muito importante para entendermos várias coisas que estão ligadas ao Apocalipse. Notamos, então, que ele é escrito em forma de manchete de jornal, como se assim,
assim, como se fosse títulos de notícias, sabe? Quando você tem em primeira página no jornal, na revista, na abertura de um telejornal, eles anunciam alguns temas importantes para chamar a atenção. É mais ou menos assim que é o capítulo 12. Vai colocando, tem assim, umas colocações muito fortes para chamar a atenção das pessoas aqui na leitura, tá? Então, já no versículo 2, fala: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estando grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bom, aqui uma primeira grande notícia: uma mulher vestida do sol, tá? E estava grávida, e estava sofrendo tormentos para dar à luz. E depois, versículo 3 fala: viu-se um outro sinal no céu. Eles falam de sinais, né? Um sinal no céu, tá? Algo que acontece, algo que você pode ver, mas que é um sinal. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 diademas. Então vê-se a mulher que está grávida, e vê-se também um dragão vermelho, olha só, 7 cabeças. Que será isso aí? Tanta cabeça assim, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então vem aqui uma ligação entre a mulher e o dragão. Há uma conexão aqui no texto, porque o dragão parou diante da mulher que estava para dar luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. O dragão, quando viu que ela estava grávida, falou assim: eu preciso matar esse filho, eu vou devorar esse filho. E começa então, ele já fica na expectativa, começa uma perseguição contra a mulher que ainda estava grávida. Na verdade, ele queria primeiro, nesse momento aqui, o dragão não está querendo atacar a mulher, tá? Apesar que ele é inimigo dela também, mas ele está mais preocupado com aquele que será gerado através dela. Então está esperando ali, parou, tá? Ele parou em posição de ataque, né? Aquela fera que já se prepara para atacar a presa. Tá? Então estava ali o dragão aguardando: se ela vai dar à luz, eu vou matar, vou devorar esse filho. Olha só, devorar o filho, é assim que diz o texto aqui, tá? Aí vem uma outra manchete: sabe o que aconteceu? E ela deu à luz um filho. Que filho é esse? Diz aqui: um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, que é o filho dessa mulher, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Gente, o dragão queria pegar o filho, mas não deu. Ele foi arrebatado para o trono de Deus, né? Em seguida, o capítulo começa a falar mais da mulher. Agora sim, a mulher teve que fugir para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ficasse ali quanto tempo? Alimentada durante 1260 dias, tá? Que corresponde a 3 anos e meio. Nós vamos falar desses 3 anos e meio, que é metade dos 7 anos da grande tribulação, tá? Então dá a entender que ela deve ser na segunda metade da grande tribulação que acontece esse esconderijo no deserto da mulher. Bom, aqui depois, do versículo 7 ao 11, vai fazer um intervalo para descrever uma batalha no céu entre Miguel e Satanás. Então, deixa ele falar um pouquinho da mulher, que depois vai voltar a grande perseguição, mas dá uma parada aqui, porque também houve nesse momento, né, uma grande batalha entre Miguel e seus anjos que guerreavam contra Satanás, o dragão. Ok? Bom, vou identificar então os personagens. Quem são aqui? Nós temos aqui vários personagens. Nós temos a mulher, nós temos o filho varão e nós temos o dragão. São os 3 personagens principais aqui. Miguel é citado, mas também não há dúvida que aqui é citado por nome, é o arcanjo Miguel. O dragão, então, não é citado por nome, é Satanás, mas aqui aparece uma figura, o dragão vermelho, tá? Diz o grande dragão vermelho, tá? Então, olha só, dá aí uma ideia de que quem é Satanás dentro desse contexto aqui. Então, o dragão foi atirado para a terra e nunca mais voltou para o céu. Como consequência, já que ele não tinha mais espaço no céu, começa a perseguir a mulher, tá? Então, precisamos identificar com clareza quem é essa mulher, quem é o dragão e quem é o filho varão, tá? Aí eu
algumas questões que são levantadas aqui, né? Será que essa guerra, será que é quando essa batalha Miguel contra o dragão, será que foi aquela rebelião no céu, que Satanás foi lançado do céu, tal, e com ele 1/3 dos anjos? Pode ser, tá? Mas também, como a profecia é cíclica, às vezes mostra de vários ciclos, né? Às vezes uma referência profética, ela tem vários cumprimentos, ou se cumpre em vários ciclos. Então, pode ser aqui também, realmente, que, como Satanás é príncipe das potestades dos ares, e ele está nas regiões celestiais, não... Porque há muitas regiões celestiais. Quando fala assim, Satanás foi expulso do céu, fala, mas no céu é um lugar de santidade, como que Satanás está lá? Entendeu? Como que ele está lá? Bom, não vê que ele está lá, inclusive, que ele acusa de dia e de noite todos os irmãos, todos os santos. Ele está acusando você e eu agora lá, pelo menos é o que dá para entender aqui. E que agora são muitas regiões celestiais, tá? É interessante que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. É em Cristo. As regiões celestiais em Cristo é um lugar de domínio, onde estão os tronos, ou o trono de Deus, e os tronos do controle, onde Deus compartilha o governo dele com os seus santos. Tá? Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, onde? Nas regiões celestiais. Já não são as regiões celestiais em Cristo, são outras regiões celestiais. Então, precisamos entender que há várias regiões celestiais. Tá? Eu estava lendo sobre isso, alguém teve uma visão, teve várias visões, arrebatamentos, fala de várias regiões, inúmeras regiões celestiais. E numa delas, Deus, ele comparece, ou ele se manifesta, e nessa região Satanás tem acesso. Tá? É uma região celestial, por isso que fala aqui que ele estava ainda no céu, tá? Apesar que lá em Isaías 14, depois Ezequiel acho que 28, quando fala da queda de Lúcifer, dá uma ideia de que daquela posição que ele tinha no Monte Santo, onde ele estava ali na presença de Deus, ele era o querubim ungido, esse lugar foi precipitado mesmo. Mas ele ficou numa outra região, tá? Numa outra região celeste, que a Bíblia diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Tá? Então temos que entender aqui que provavelmente, né, são termos que não são bem claros na Bíblia, mas dá para entender que há várias regiões celestiais, ok? Mas vamos lá, porque isso foram pequenos parênteses que eu abri aqui para falar da queda de Satanás. Quem é a mulher? Vamos lá. Nós vamos agora falar, esse ponto é muito importante. Quem é a mulher? Quem que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Quem será a mulher? Vamos lá. Nós vamos passar aqui pelo menos 3 interpretações, apesar que eu encontrei pelo menos 4 interpretações, mas algumas muito fortes e algumas sem consistência. Por exemplo, a primeira é que essa mulher que é perseguida pelo dragão é Maria, falando e diz respeito que ela estava grávida, né, e que ela gerou Jesus. Então, a Igreja Católica, inclusive, a teologia católica defende isso, né? Você pode até ver alguns quadros pintados com a Maria, então em cima com o pé em cima da lua, o dragão por trás querendo devorar o filho dela, parece às vezes ela grávida, às vezes parece ela com um bebezinho no colo, tal. Bom, mas a Bíblia diz que logo após o filho ser arrebatado para o céu, né, essa mulher foi para o deserto. A pergunta: depois de Jesus nasceu, Maria foi para o deserto? Lógico que não, né? Maria ficou no deserto por 1.260 dias, 3 anos e meio? Também não. Não diz o texto bíblico, não diz que também não, né? Um dragão lançou um rio sobre Maria e a terra acudiu? Também não. Essas são citações que estão aqui no texto que acontecem com a mulher. Então, se nada disso aconteceu com Maria, podemos ter certeza que não é Maria esta mulher aqui de Apocalipse 12, ok? Tá? Se você não continua achando que é Maria, nós respeitamos sua opinião, mas não há embasamento bíblico, pelo menos nós encontramos para isso. Bom, aí nós temos uma corrente muito forte de
de teólogos que colocam, então, que a mulher citada aqui é a igreja, tá? Bom, então, nós temos aqui uma segunda alternativa, tá? Essa mulher é a igreja. E diz que ela está vestida de sol, porque ela é gloriosa, exaltada, ela está agora, ela resplandece como luz do mundo, né? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. A igreja reflete a beleza de Cristo. Também, esta mulher tem domínio dos pés, né? Tem debaixo dos seus pés a lua, ou seja, exerce domínio, tal, que também dá uma ideia de governo, de poder. Cristo tem todo o poder, a igreja está em Cristo, ela está entronizada com ele, está sentada com ele, acima de todo o principado e potestade. Então, quem defende essa ideia de que a mulher é a igreja, ele usa esses argumentos, tá? Também que ele fala que ela tem na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, ou seja, ela é vitoriosa. Aqui o número 12, então, para quem dá essa interpretação, dá uma ideia de 12 como número de governo, também é um simbolismo bíblico, que a igreja reina, ela tem autoridade, tá? Então, a igreja, só que ela não reina, como ela reina com o poder de Cristo, e a vitória dela está em Cristo, então ela reina uma igreja vencedora. Essas estrelas já dizem com governo, mas um governo vencedor. A vitória de Cristo é a sua vitória, a exaltação de Cristo é a sua exaltação. A igreja é mais do que vencedora, como diz lá em Romanos 8, 31, né? 39, né? Diz lá, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Olha, então, sofremos muitas coisas, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8 realmente coloca a igreja aqui, a sua posição em Cristo. Mas será que essa citação de Romanos já é suficiente para dizer que a mulher do Apocalipse é a igreja? Tá? Bom, temos essas opiniões aqui muito fortes. Aí vem uma terceira opinião, tá? Uma terceira interpretação, dizendo então que a mulher é Israel. Então temos aí a primeira interpretação, fala Maria, a segunda, que a mulher é a igreja, e a terceira diz que é a nação de Israel. Bom, eu tenho aqui vários, eu tô nesse, para elaborar esse estudo, eu tenho consultado aqui pelo menos 4 livros, né, de escatologia, e é interessante que há uma divergência entre eles. Alguns afirmam, olha, bons teólogos, inclusive um deles que está aí muito bem cotado hoje na mídia, não vou citar o nome, né, mas para nos valorizá-lo, né, até porque pode ser que a gente discorde dele algumas coisas, mas é um dos mais benquistos hoje em termos de visualizações na internet. Ele diz que é a igreja. Eu tenho outros também que falam, não, é Israel. Então nós temos vários teólogos. Eu até fui em alguns sites, né, de comentaristas, pastores e teólogos norte-americanos, em alguns sites em inglês, e eu vi lá também uns 7 ou 8 que eu pesquisei ontem, eu vi que alguns está dividido, pessoal. Alguns falam que é a igreja mesmo, tá? E alguns falam que é Israel. Mas por que eles falam que é Israel? Vamos ver com os argumentos a respeito de Israel. Aí então diz assim, bom, a mulher não pode ser a igreja, pois o versículo diz que essa mulher deu à luz um filho varão, ou seja, gerou Jesus. Então, espera um pouquinho, foi a igreja que gerou Jesus? A igreja, Jesus veio da igreja ou a igreja veio de Jesus? Não, bom, se a igreja veio de Jesus, então, como que ela pode ter gerado Jesus? Alguns falam, não, mas ela vai gerar Jesus hoje no coração das pessoas, ela é a mulher que gera, ela é a mulher. Tem também, o pessoal, quando quer falar que a mulher é a igreja, ela falou, não, mas a igreja é a mulher, também a figura da mulher, a esposa do Cordeiro, ela que gera, ela é o útero de Deus na terra, tal, e gera, mas gera Jesus nos corações. Pô, mas fala aqui, Jesus foi arrebatado, e fala que está entronizado. Então, olha,
esse argumento da mulher, ele fica enfraquecido quando você vê mais detalhes do texto, então é difícil sustentar esse argumento, tá? Bom, nós podemos aqui, dentro de uma linha que alguns chamam de dispensacionalista, porque fala das 7 dispensações, e então outra linha, outros seguem uma linha mais da interpretação da Igreja Reformada. Então, aqui nós temos vamos dizer assim, nossa igreja, pelo menos, tem essa interpretação histórico-literal e mais dispensacionalista. Enfim, acho que para nós, aí ficamos mais com Israel. Mas fique à vontade se você ainda tem baseado em alguns textos bíblicos essa convicção, essa opinião, vamos dizer assim, não sei se pode dizer convicção, porque são símbolos, né? São linguagem simbólica, linguagem figurada, e então a mulher não é uma mulher pessoa, a não ser que fosse Maria, mas não é mulher pessoa, então ou ela é apenas representativa, ou ela representa a igreja, ou ela representa a nação de Israel, né? Então, ela representa a descendência física de Abraão, ela representa os filhos de Abraão pela fé que é a igreja. Afinal de contas, qual que é? Então, nós vamos seguindo aqui nessa linha para justificar que a mulher é Israel. Por exemplo, aparecem uns símbolos aqui, né? Ela está vestida do sol, ela está com os pés sobre a lua e tem a coroa de 12 estrelas. Uma coroa de 12 estrelas. Bom, esses símbolos, é interessante que eles aparecem no sonho de José, onde ele vê 12 estrelas, e o sol e a lua se curvando diante daquela estrela que, enfim, uma delas, Deus, era ele. Então, ali parece que e dali sai a nação de Israel, desses 12. Então, é uma figura que aparece nesse sonho, tá? Também concluímos que a mulher de Israel, pois esse período de 1360 dias, ou 3 anos e meio, está dentro da grande tribulação. Quem defende que a mulher é igreja, então normalmente eles quase sempre acham que esses 7 anos da grande tribulação, que são 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, são mais simbólicos, se refere à tribulação de todos os tempos, desde o tempo dos apóstolos, o sofrimento da igreja, ou que até a igreja atual vai passar pela essa grande tribulação, nesse final, né, desse ciclo, dessa era, onde Jesus falou que haverá uma tribulação tão grande como nunca houve. Mas nós estamos aqui seguindo essa linha pré-tribulacionista. Então, significa que na tribulação a igreja já foi arrebatada, né, ou pelo menos os que estavam preparados, significa que é uma parte do povo de Deus que estava despreparada, mas que não vai aceitar a marca da besta, e nesse tempo da grande tribulação temos de retratar diretamente com Israel, tá? Os que não são, os gentios que estiverem aqui, os estrangeiros, não judeus, também serão perseguidos, mas eles serão vencidos pela besta e pelo sistema mundial que será estabelecido, porque não aceitaram a marca da besta. Tá? Então, se nesse período está falando da grande tribulação, só pode ser Israel e não a igreja. Ok? Bom, também sabemos que esse período Satanás, que é o dragão, ainda perseguia Israel como nunca antes. Apesar que Israel sempre foi perseguido. Só que nesse tempo vai ser muito pior, vai ser muito mais acirrado, porque não tem mais a igreja aqui, tá? Para ele perseguir. Quer dizer, tem a igreja sim, mas a igreja foi arrebatada e acontece aquilo que nós já falamos, a manifestação aí pública dos 144 mil, das 2 testemunhas, nós falamos no passado, isso vai enfurecer o dragão. E diz que essas 144 mil e também essas 2 testemunhas provavelmente, certamente são judeus, tá? Então a fúria deles é muito grande contra os judeus. E até que ele vai fazer um pacto com eles, depois vai romper esse pacto, e aí os judeus eles não aceitam mais esse governo e começa uma crise muito forte entre o anticristo e Israel, ok? Então,
há muitas evidências de que a mulher é Israel. E diz que, então, ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, dizendo que Jesus nasceu aqui, não se referindo a Maria, mas do povo judeu. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo, lá no comecinho, né, João capítulo 1, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Tá? Então, os que eram, ele foi gerado de quem? Dos judeus, tá? Do povo judeu, da nação judaica, que é o que tinha sobrado das tribos de Israel, eram os judeus nessa época. Jesus era judeu, né, da tribo de Judá, né, nascido em Belém, ok? Então, diz aqui, mas até Jesus nascer, houve muita perseguição, houve muito sofrimento. Diz assim que a mulher gritava com dores de parto. Né? Os judeus realmente esperavam o Messias, e alguns esperaram até hoje, que não reconheceram Jesus Cristo quando veio aqui, nasceu, veio em carne. Bom, quando Jesus nasceu, houve tremenda perseguição à nação de Israel, que é aqui descrita como a mulher, pois é de onde Jesus nasceu, quer dizer, de Israel. Satanás, na pessoa do rei Herodes, perseguiu e tentou matar Jesus. Foi horrível para Israel. Todas as mães que moravam em Belém perderam seus filhos, homens de 2 anos para baixo. Era Satanás querendo devorar o filho varão, tá? Como diz lá no texto. Ele ficou parado, aguardando, assim, quando nascer, eu vou atacar e vou devorar esse filho. Então, o Herodes ali estava possesso por Satanás, sendo usado para destruir o Messias, mas não conseguiu. Né? Outros argumentos também de que descreve esse filho varão há de reger todas as nações com vara de ferro, né? E diz que esse filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, estou falando aqui de Jesus, né? A Bíblia diz que hoje ele está dizendo: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Ele está dizendo aqui, através de Abraão, né, são benditos todas as famílias da terra. Mas vai chegar um tempo que ele vai se levantar como juiz e regerá as nações com varas de ferro. Isso está bem claro em várias profecias que se referem a Jesus. Tá? Acho que a igreja também vai sentar com ele com essa capacidade, com essa autoridade de julgamento. Mas ele é que é o grande juiz, né? E a igreja apenas, vamos dizer assim, compartilha dessa autoridade. Mas ele estará sentado no trono de Deus, arrebatado para Deus o seu trono. Amém? Bom, vamos lá. Essas descrições estão ligadas a Israel, ao pacto davídico, né, do trono, né? Deus prometeu para Davi: olha, o seu trono nunca faltará quem se assente, o seu trono, minha aliança com você é para sempre. Ela foi interrompida, né, politicamente falando, não teve mais descendente de Davi no trono, nem tem reinado, não tem mais monarquia em Israel, mas Jesus, então, que passa a ser o Jesus chamado no Novo Testamento várias vezes de filho de Davi, é isso mesmo, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi? Reconhecendo que ele era aquele descendente, o prometido, o rei dos reis, que viria para sentar eternamente no trono. Então temos aqui mais uma confirmação, tá? Então, e ele vai reger nações com varas de ferro, diz lá no Salmo, uma citação do Salmo 2, inclusive, né? Quando diz: pede-me, te darei as nações por herança. Mas também ela diz: por que os gentios ou as nações bramam contra o Messias, né, querendo destruir o Messias? Mas diz lá: mas ele se levantará, as destruirá como se quebra um pote de barro com vara de ferro, tá? Então, ele vai reger as nações assim, não vai ser na base da conversa, vai ser na imposição, está dizendo, do reino milenar de Jesus, que ele vai acontecer aqui, logo depois passado esse período da grande tribulação. E mais alguns indicadores aqui de que a mulher é Israel, né? A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Bom, esses 1260 dias referem-se aos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, pois a perseguição só termina com a volta gloriosa do Senhor Jesus.
Quando fala aqui que a igreja vai ser escondida, diz que assim como o diabo tentou matar Jesus lá, destruindo os filhos lá, as criancinhas em Belém, de uma maneira, esse povo que foi selado por Deus, né, e que não acertou o selo do anticristo, eles vão também, de alguma maneira, Deus vai escondê-los e Deus vai protegê-los. Há alguns que argumentam, eu vi vários comentários, falam assim, não, esse povo vai estar provavelmente em um lugar chamado Petra, ali onde na Jordânia, é um lugar que tem uma entrada estreita, mas ali cabe muita gente, tem casas na rocha, eles devem entrar ali. Mas é muito óbvio, né? Pode ser que seja também, né? Alguns já colocam, arriscam dizer que o deserto é algum lugar físico. Tal. Mas pode ser também que está falando de judeus até espalhados no mundo inteiro e que Deus, de alguma maneira, vai escondê-los e vai sustentá-los, como sustentou o povo no deserto, lembra? Dando maná para eles, guardando todo o mal, tinha uma nuvem durante o dia que protegia, tinha uma coluna de fogo. Eu creio que pode ser mais nesse sentido, de que esse deserto não precisa ser um lugar físico especificamente, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não quero estar aqui para ver, mas depois lá no céu a gente vai estar sabendo sobre isso. Amém? Não quero estar aqui nesse momento aí, que deserto é isso. Mas se você estiver por aí, você vai saber e vai lembrar dessas profecias, está tudo na palavra, e você não aceite a marca do anticristo. Amém? Nós precisamos deixar bem claro aqui umas cartas aos que ficarem, né? Olha, vamos lembrar aqui as profecias, não aceite a marca da besta, que a Bíblia diz que nesse tempo, hoje não sabemos, mas quando acontecer, as pessoas vão saber que aquele número, e quem tem sabedoria saberá que aquela marca, é a marca da besta, que é o 666. Então vamos falar ainda mais para frente, vai chegar lá, tá bom? Mas estamos ainda explicando sobre Israel, ok? Bom, já falamos das 3 figuras, né? O filho varão, Jesus, arrebatado para o trono, a mulher, a nação de Israel, bem provável. E vamos falar um pouquinho sobre esse dragão, né? Ele é um ser pessoal, não é um mito, não é uma figura folclórica, não é uma energia negativa, é uma pessoa mesmo, um anjo caído, um ser que tem vontade, planos, estratégias, ele tem sentimentos, pois está cheio de cólera e permanentemente irado contra a igreja, tá? Vamos ver se vemos aqui nesses textos de Apocalipse. Também é inteligência, ele é capaz de seduzir, ele tem objetivos claros de perseguir o Messias e também perseguir a sua igreja. Esse é o dragão, tá? E diz aqui, a sua grande missão é devorar Jesus, tá? No versículo 4. Então, o verdadeiro alvo do dragão não é a mulher, mas o seu filho. E quando a igreja sofre aflições, o dragão quer atacar o filho, não a igreja. Quando o diabo persegue você, na verdade, ele acha que ele odeia você. Você é a semelhança de Deus. Ele queria ser semelhante, não pôde. Deus colocou a semelhança em você. Mas, na verdade, ele persegue a Jesus. Quando, por exemplo, Saulo estava perseguindo a igreja, Saulo não era convertido ainda, lembra? Ele estava no caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus, aquela luz forte, lá mais forte que o sol no meio-dia, brilhou e ele ficou cego e ouviu uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, Jesus falou assim: por que persegues a minha igreja? Não, você me persegue. Então, quando os ímpios atacam você, falam mal de você, quando a igreja é perseguida aqui na terra, como nós oramos no Grupo Nacional de Intercessão essa semana sobre a igreja perseguida, onde tivemos aí o privilégio, não sei se vocês puderem participar, mas está gravado aí no GNI, Grupo Nacional de Intercessão, você pode assistir as palavras do Natan. Depois nós tivemos o Daniel Kumar falando da perseguição na Índia, o Kamlesh Kumar, que sofreu uma chacina na Índia e sobreviveu, deu depoimento, pode ir lá, tá tudo gravado, tá? A Valdilene falou sobre perseguição no Ranti, que está muito forte, inclusive ontem ela mandou mais uma mensagem implorando, pelo amor de Deus, orem por nós aqui, que a coisa está apertada, né? E tivemos o privilégio anteontem, na sexta-feira, encerrando o Xande, falando sobre a perseguição lá no Níger, como que é viver num país onde 98% são muçulmanos e a perseguição acirrada, que ele também já sofreu uma chacina lá, quebrado tudo. Ele fugiu literalmente para o deserto. Ele ficou quase um mês lá no deserto do Saara e Deus o guardou lá, tá? Então vocês podem entrar aí no www.facebook.com/GNI,
Grupo Nacional de Intercessão. Também tem no YouTube. Você vai assistir, então, a perseguição. Então, essa perseguição não é contra a igreja só. Na verdade, o diabo, a fúria dele é contra o Messias, é contra Jesus. Amém? Tá? E isso reflete em toda a igreja. É como fosse mais ou menos assim, uma pessoa tem um inimigo muito grande, o inimigo quer acabar com ele, mas não pode acabar com ele porque ele está muito fortalecido. Então esse inimigo ataca os filhos dele, que estão desprotegidos, então, que estão frágeis, fragilizados. Por exemplo, esse um grande inimigo, né, dessa pessoa, quer atacá-lo, mas ele não está nem aqui, por exemplo, está em outro lugar, está em outro país, mas os filhos dele estão aqui. Então ele fala, vamos vingar nos filhos dele. É assim, então, que Satanás faz, né? Você sabe que quando ataca os nossos filhos, nós, pais, sentimos até muito mais do que se fossem nós mesmos. Então, quando as pessoas perseguem Jesus, então, Jesus sente lá a dor, né, dos seus filhos sendo perseguidos aqui. Bom, fala então que esse dragão, ele tem 7 cabeças que representam, que exerce o poder e a autoridade de forma universal. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui, então, ele é chamado de, no versículo 3, o grande dragão, tá? Porque é grande, dizia que ele é muito grande, poderoso, perigosíssimo, também chamado de vermelho, né? Isso denota sua capacidade de provocar destruição, que já matou multidões. Ninguém sabe se vermelho é manchado do sangue de multidões que morreram injustamente, tanto do justo como de outras pessoas têm morrido. Gente, como se mata as pessoas, como se destrói pessoas, teve chacinas, genocídios, tem aí, olha aqui, que tem morrido de gente, não só cristãos, mas de todo tipo de pessoa. E é Satanás destruindo, né? Alguns lugares falam, vamos fazer uma purificação, não sei como que é o nome certo que eles falam, né? É uma limpeza étnica e mata um monte de gente. Isso acontece em países, racismo e tudo isso aí, tá? Bom, vamos lá. Fala de 7 cabeças. Provavelmente, e nós vamos ver que essas cabeças representam reis ou reinados, provavelmente simbolizam o símbolo dos principais governos mundiais. Temos o Império Assírio, né? Então temos aqui, vamos citar para vocês até, esses governos mundiais que provavelmente representam 7 cabeças do dragão. A Síria, o Egito, a Babilônia, a Média e Pérsia, depois a Grécia e Roma. Aí interrompeu, interrompe as 69 semanas de Daniel. E fica então mais uma semana de anos, são 7 anos, onde haverá um outro governo mundial das Nações Unidas. Não estou falando da ONU especificamente, mas de nações que estarão unidas, que passará por 3 fases, ok? Então haverá um governo mundial, não há dúvida, tá? Então estamos aguardando aí. Nós tivemos vários governos que foram praticamente de abrangência quase que mundial, de influência mundial, são os maiores impérios, tá? Que já passaram por aí, inclusive o último foi Roma, tá? Mas temos ainda mais um para chegar, que nós vamos comentar daqui a pouco. E esse governo mundial do anticristo, né? Ele passará por 3 fases. Vamos ver aqui um resuminho. Primeira fase, o mundo se divide em 10 regiões com 10 líderes chamados reis, ou 10 chifres com 10 coroas. Temos aqui o Apocalipse 17, versículo 12, e fala desses 10 chifres. Diz lá que os 10 chifres que vistes são 10 reis, está bem claro, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Quer dizer, por isso 1 hora, quer dizer, um tempo simbólico, é lógico, não 1 hora de 60 minutos. É por um tempo bem pequeno que esses reis terão. Então, vê aqui, esses 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam o reino. Está vendo? Está falando do governo futuro. Não está falando da Babilônia, nem do Egito, nem da Síria, nem da Grécia, nem de Roma. Ainda não receberam, mas vão receber. Nós teremos, então, aí 10 reis, ou 10 governantes de influência mundial. É uma primeira fase. Depois, o anticristo assumiu o comando de 3 regiões, então ficam somente 7 regiões, foi chamado 7 coroas. Depois que na primeira ele tem 10 chifres, mas depois ele fica só com 7 coroas.
significa que já diminui aí, até chegar numa terceira fase, onde ele assume o comando de todos. Todos se dobram a ele, todos entregam o poder a ele. Isso está também aqui em Apocalipse, vai ficar claro isso mais na frente, porém Daniel ele tem essa visão desse anticristo, né, da besta, desse homem da iniquidade, né, que Jesus citou, depois Paulo citou também, né, até quando Jesus citou esse homem, fala assim, do qual fala Daniel, quando você vê o homem da iniquidade, né, o homem da impiedade, do qual falou o profeta Daniel, assentado no templo, os que estiverem a fugir na Judéia, fujam para os montes. Então, Jesus citou Daniel, e esse Daniel, quando fala desse homem, diz que é um rei que fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá sobre todos. Então, está falando de um governo totalitário mundial, ok? Mundial. Vai ser a terceira fase do anticristo aqui, ou da besta, que nós vamos falar no próximo domingo. Não percam a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Nós temos aí a besta e o falso profeta, trabalhando aqui, vamos dizer assim, encarnando, vamos dizer assim, o dragão que estará por trás deles. O dragão, então, vai atuar através de duas pessoas principais, que são chamadas duas bestas do Apocalipse. Tem uma que é principal, que é a mais, que é tão chamada a besta, né? E a outra besta que surge da terra é chamada o falso profeta. Tá bom? Vamos aí, aguarde para a próxima semana, né? Nesse mesmo canal, nessa mesma plataforma, ou nessas mesmas plataformas do YouTube e do Facebook. Mas, no versículo 4, voltando um pouquinho, falou que o enorme dragão vermelho, com a sua cauda, arrastou consigo uma terça parte das estrelas, lançando-as na terra. Bom, estrelas aqui são símbolos de anjos, os quais caíram com Satanás. E aí, então, mostra como é que foi essa guerra. Versículo 7 em diante, houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Portanto, celebrem os céus, está no versículo 12 agora, os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Gente, aqui está bem claro que o dragão é a antiga serpente, também chamado diabo ou Satanás. Na dúvida dessa figura aqui. E nessa batalha, Miguel, o arcanjo Miguel, juntamente com seus anjos, ele é um comandante do exército de Deus, né? E então ele luta, e é uma grande batalha, e nessas regiões celestiais onde Satanás tinha um acesso, tá? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Não está falando de regiões celestiais em Cristo, mas regiões celestiais. Nessas regiões celestiais, ele perde esse espaço. Ele é lançado totalmente na terra. Hoje ele governa através das regiões celestiais, assim, também é chamado potestades do ar, tá? Porque ele está nessas regiões. Agora ele é lançado diretamente na terra. E o versículo 12 diz claramente: ai dos que habitam na terra. Quando Satanás estava nessa região, né, que não tem uma dimensão que não é cósmica, mas é espiritual, que está por aqui, uma dimensão invisível, mas ele vai estar lançado literalmente na terra. Ele pede espaço nessas regiões e não tem mais como transitar nesses espaços celestiais aí dessas regiões. E aí ele fica em fúria total. Ai dos que habitam na terra nesse tempo. Não queira estar aqui, meu irmão. Olha, santifique, se prepare, guarde bem para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Porque ai dos que ficarem, as virgens loucas vão ficar aí. A parte da igreja vai estar por aqui, quando Satanás será lançado na terra com toda a fúria. Fala assim: ai dos que estiverem aqui,
que agora ele já sabe, porque ele conhece um pouquinho das profecias e sabe que pouco tempo lhe resta. Então, sua autoridade é muito limitada, o tempo é limitado, ele tem que correr para matar o máximo de gente possível, marcar o máximo de gente possível para levar com ele para o lago de fogo. Meus irmãos, é sério, então não esteja aqui nesse momento, amém? Vamos então falar um pouquinho sobre Miguel, só um resuminho. O nome significa quem é semelhante a Deus, tá? A palavra El no hebraico é Deus, tá? É Deus, né? Então, Daniel, Miguel, Misael, Ismael, e tantos El que tem por aí, né? Né? Então nós temos aí vários nomes, né? Ismael, Israel, príncipe de Deus, né? Ismael, Deus está ouvindo. Misael, quem é como Deus também, né? Deus é o juiz. Samuel, Deus é o juiz. Assim por diante. Tudo então, Miguel é citado 5 vezes na Bíblia, sempre como representante de Deus nas batalhas contra os inimigos de Deus. Então, ele contra os príncipes dos persas e dos gregos. E numa oração que Daniel fez, e Deus manda um anjo, ele não consegue ultrapassar uma barreira que tinha no céu, que era o príncipe da Pérsia. E ele então vê o Miguel e ajuda. E Daniel ficou 21 dias jejuando e orando até que veio a ajuda do Miguel para esse anjo mensageiro, que não era um anjo guerreiro. Então ele não conseguia passar, só vinha um guerreiro. Assim, então Miguel, um dos príncipes, veio e lutou contra esses principados territoriais da Pérsia e da Grécia. Depois ele aparece como defensor do povo de Deus também, em Daniel 12:1. Depois ele aparece, é citado em Judas 9, quando ele disputava o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel estava lá. E o diabo foi lá tentando querer o corpo de Moisés. E que Moisés morreu naquele monte. Mas Deus escondeu o corpo dele. Nem Satanás achou, nem ninguém achou. Mas foi lá nessa disputa que Miguel foi segurar, foi impedir Miguel de Satanás de roubar o corpo de Moisés. Olha só como ele queria, para poder, quem sabe, seria uma grande idolatria, porque foi um profeta de todos os tempos. Ainda no finalzinho fala que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com o qual falava com Deus face a face, que fez sinais e maravilhas. Nunca mais se levantou. É lógico, teria até sido mais venerado, quem sabe, seria embalsamado, seria mais importante que as múmias do Egito lá, com certeza. Mas Deus não quis isso, porque o povo ainda tinha idolatria no coração. Tá? Então, nós temos aqui também, aqui no versículo 7, liderando o exército celestial contra o diabo e os seus anjos. Tá? Bom, então, quando o dragão ele perde a batalha, né, é lançado fora. Você veja que a participação dos anjos lutando, e ele sempre, lógico, glória a Deus, porque apesar de toda a força do diabo, ele foi feito, ele não perdeu a força quando ele sai da presença de Deus, continua sendo, ele era um querubim ungido, continua sendo um querubim, tá? Tanto que Miguel nem ousou pronunciar contra ele juízo, porque por causa da hierarquia, assim, da dignidade da hierarquia dele como querubim, mas falou: o Senhor te repreenda, está lá em Judas 9, ok? Então, nós temos aqui que eles foram expulsos no céu, e Deus, é interessante, Deus fica só no trono olhando, e Deus só dá ordem para os anjos lutar, e Deus podia soprar, e daí o Satanás, o dragão, tinha chance, né? Não sopro de Deus que é o tudo, mas Deus não quer soprar, Deus quer derrotar Satanás através de mim e de você, tá? E através dos seus anjos. E aí Satanás assim é humilhado, sabendo que ele apanha dos filhos de Deus. Glória a Deus, né? Bom, aí, nesse momento que lançaram na terra, há um grito de exaltação, né? Houve uma forte voz no céu, aleluia. Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante de Deus de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho diante da morte, não amaram a própria vida. Ora, então, por causa da obra de Cristo na cruz, as acusações do dragão não têm nenhuma base legal, né? E Romanos 8:33 diz, né? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Acabou, não tem mais jeito. É o sangue de Jesus, estamos justificados e Satanás não tem mais como nos acusar.
Mas ele foi lá, ele insistia. É lógico que ele sempre perdia toda acusação, porque o sangue nos cobria. Agora não tem nem espaço para acusação mais. Amém? Então eles venceram como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Nessa descrição da obediência dos fiéis, encontramos as exigências básicas dos discipulados dadas por Jesus em Marcos 8,34. Diz assim, a si mesmo se negue, quer dizer, não amaram a própria vida. Tome a sua cruz, quer dizer, mesmo em face da morte, permaneceram fiéis. E siga-me, por causa da palavra do testemunho que deram. Então, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Dá uma ideia de que esse paralelo desse versículo de Apocalipse. Bom, aí, como a mulher então foge para o deserto, Satanás é precipitado e persegue a mulher, e diz assim então que Deus agora vai intervir em favor do seu povo nesta batalha contra Satanás. É interessante aqui a maneira como é explicado isso, né? Quando o dragão se viu ser precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, nesse caso perseguindo Israel diretamente, tá? E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde ostentara por um tempo, e tempos, e metade de tempo, fora da vista da serpente. Aqui, a linguagem, né, lá falava 1260 dias, são 3 anos e meio, aqui chama tempo, tempos, metade de tempo. Seria 1 ano, tempos, que é 2 anos, e metade de tempo, que é meio ano. Então, 3 anos e meio. Asas de águia mostram a rapidez que será necessária para que fugiram. Até Jesus falou assim, estavam na Judéia, fujam para os montes. Se você está no campo, nem volta para pegar sua capa. Ele está dizendo, quando o Satanás, quando o anticristo se manifestar e realmente ele se declarar guerra contra os judeus, fala assim, fujam mesmo. E Deus vai dar para esses escolhidos dele um esconderijo no deserto, e também daqui fala de asas de águia. Alguns devem falar assim, provavelmente João deve ter visto pessoal saindo de avião, né? Asas de águia, pode ser. Mas a expressão asas de águia também é usada em Êxodo 19:4 e Deuteronômio 32, 1-12. Deus fala assim que ele levou o seu povo pelo deserto e fala assim, nas asas de águias. Ele está dizendo uma proteção superior, uma proteção maior, a proteção, porque a águia simboliza a ave que voa mais alto e mais forte, né? O predador mais forte de todas as aves. Então, diz assim, ele está na águia, ele está seguro, ok? E é rapidez, além de ser forte, de ser, né, um grande predador, a águia também ela é mais rápida, né? Então, é assim que acontecerá com a igreja. Mas a serpente faz jorrar água da sua boca como um rio. Aí vem os milagres e prodígios do Satanás para alcançar a mulher e arrastá-la. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca, engolindo a água que o dragão, né, fizera jogar na sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem ao mandamento de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aqui dá uma ideia, então, de que quando ele consegue pegar os judeus, ele vai ainda a ser mais acirrado contra os demais que não são judeus, mas que têm o testemunho de Jesus, que não aceitaram a marca da besta, e que a Bíblia diz ali que foi lhe dado poder fazer guerra aos santos e vencê-los. Realmente, quem estiver por aqui, sem a marca da besta, não vai sobreviver, mas vai ser salvo. É por isso que diz assim, não amaram as suas vidas até a morte, mas mantiveram o seu testemunho. Amém? Tá? Então, Satanás fracassou em perseguir a Cristo, né? E também não conseguiu perseguir ali o povo de Deus, vai lançar um rio de mentiras, né? Um rio, aí esse rio pode ser simbólico, tá? Mas o dragão cheio de cólera vai pelejar contra os fiéis. Esse rio engolido pela terra, quer dizer, pode ser que toda essa mentira, todo esse engano, ele é de uma certa maneira absorvido, essa fúria dele, absorvido pelos próprios aliados dele, que é uma confusão geral, que nós já lemos no outro texto, que acabam eles guerreando um contra o outro, né? Esse rio aí, ele é engolido ali na própria terra, tá? E a mulher sai ilesa nessa perseguição. Amém? Aí vem o último versículo do capítulo. Então, estamos encerrando aqui. Eu falei
uma certa velocidade, porque era muita coisa para falar. Então, recomendo que você agora leia Apocalipse 12 com calma, né? Já com essas, vamos dizer assim, com essas dicas importantes, e, se possível, assista novamente aí com mais calma, pode dar um pause e ver na Bíblia os textos citados, se você realmente quer entender a revelação. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e aqueles que guardam tudo que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Você é bem-aventurado se você pegar Apocalipse 12 e ler novamente, e você praticar isso, aplicar isso no seu coração. Essa é uma bem-aventurança maravilhosa. Então termina aqui, e o dragão, então, depois de já ter feito toda essa arruaça, diz que parou sobre a areia do mar. Tá? Mar na Bíblia refere-se a nações, tá? Então, inclusive, na próxima semana, a besta que surge do mar, surge das nações, a besta que surge da terra santa, que é Israel, tá? Mas aqui, então, ele agora está com domínio de todas as nações. Quando fala areia do mar, quer dizer, Deus disse para Abraão: sua descendência será como a areia do mar. Está falando de número incontável de pessoas. Então as nações estarão sob o domínio dele, amém? Tá? A partir de agora, desse texto, Apocalipse passa a descrever o anticristo, o falso profeta, e veremos a queda definitiva do sistema do anticristo nos próximos capítulos. Ele parou na areia do mar, mas ele não tem consistência, porque haverá uma batalha muito grande e o juízo de Deus, como já foram abertos os selos, tocadas 6 trombetas, vai tocar a 7ª trombeta, haverá 7 taças de juízo, e o inimigo não vai conseguir, né, se manter nessa posição sobre a areia do mar, sobre as nações. Ele vai ser envergonhado até que Jesus vem, e na última batalha, chamada Armagedon, que está mais à frente também, nós vamos ver que a derrota definitiva de Satanás. Gente, é isso aí. Amém? Conclusão. Será que podemos concluir? Como nós vamos concluir esse capítulo 12? Embora o dragão seja grande, vermelho, sedutor, temido, mas já está derrotado, né? A Bíblia diz que Jesus lá na cruz despojou os principados e potestades, os expôs à vergonha, tá? E ele despojar significa tirar tudo que o inimigo tinha conquistado. Jesus toma de volta, tá? A vitória está assegurada. Então, não caminhamos para um final trágico ou incerto, nós caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e a sua igreja. Deus seja louvado por tudo isto. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E queremos encerrar com aquelas palavras que Jesus disse às igrejas, lembra? Nas 7 cartas, né? A palavra de Jesus para mim e para você hoje é a mesma que ele fez às 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando. Deus está falando com você agora na sua casa. Está falando com você assistindo esse vídeo. Ele está falando com você compartilhando esse vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que estão meio na dúvida, sabe? Com aqueles irmãos que estão meio assim. É bom compartilhar, sabe? Porque Apocalipse vem para exortar, vem para despertar. E eu creio com certeza muita gente que estava aí desapercebido, né, sendo influenciado pelo mundo, vai acordar, amém? Mas você é vitorioso, você é mais que vencedor em Jesus. Não tenha medo do dragão, da besta do mar, da besta da terra. Não tenha medo nada disso, porque o Senhor protege você. Você está no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então, que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.